bom dia a todos. Aqui é Henrique Crespo, engenheiro e sócio da Stanley Construções, empresa aqui em Maceió voltada para obras de recuperação estrutural, fachadas e impermeabilização, bem como para laudo de inspeção predial. Estou aqui com o Pedro, nosso amigo e convidado. Por favor, Pedro. Obrigado a todos, a audiência, né, os convidados aqui de alto quilate. Meu nome é Pedro Erlon, trabalho com seguros, sou corretor de seguros, né, especializado em seguros prediais. Né. Estamos aqui hoje para detalhar, falar sobre editais, assembleias, né, e trouxemos aqui uma pessoa, né, fundamental para esse assunto, Maria José, CEO aí da MJ Administradora, e gostaríamos aí que Maria falasse um pouco da MJ, falasse também quem é a Maria. Bom dia, Pedro, bom dia, Henrique, bom dia a todos que nos ouvem. Maria Carvalho aqui, diretora da MJ Carvalho, administradora de condomínios. E estamos aqui hoje para bater um papo legal, né, focando no assunto de editais e assembleias condominiais. Show de bola, Maria, show de bola. Vamos logo direto ao assunto. Vamos lá, Maria. Para você, como administradora, como profissional da contabilidade, proprietária da MJ Carvalho, referência na área do segmento condominial, diz a importância, tá, da assembleia para os condomínios. Como é que você vê isso, tá, como empresa e para os seus clientes como condomínios? Então, pessoal, eu costumo falar que a assembleia condominial, o momento em si da assembleia é um momento solene. É ali um momento ímpar, onde todos os condôminos eles vão ter a oportunidade de se expressar, né, de falar das suas opiniões, das suas sugestões e, o mais importante de tudo, de deliberar os assuntos que estarão em pauta naquele momento. Momento solene eu falo porque a gente não pode se redimir de participar desse momento e, depois que esse momento acontece, vir querer expressar o nosso voto, a nossa opinião. Né? O momento solene é aquele ao qual a Assembleia realmente acontece. Lembrei de você ontem, viu, Maria? Tivemos ontem uma palestra no G12, né, falando um pouco de G12, que é esse grupo, né, de 12 empresas, que hoje são 13, né, são empresas do segmento condominial que visam melhorar o compliance, melhorar essa questão dos prestadores de serviços nesse segmento. E lembrei, né, você falando ontem sobre editais, falando sobre a Assembleia, eu tenho uma unidade num condomínio, determinado condomínio, não vamos aqui expor, né, nem nomes, né, nem locais, mas foi dito no edital, eu recebi o edital, falando o quê? Era discussão sobre orçamentos necessários para a recuperação de áreas comuns do condomínio. Quando eu vi lá o nome discussão, né, e aí eu também sou condômino, né, não sou prestador, Sim. Eu não pude ir à Assembleia, mas eu digo, não, só vão discutir. Só vão discutir. Né? Não tem lá dizendo que vai aprovar nenhuma taxa extra. Não tinha o nome, a expressão taxa extra, eu fiquei tranquilo. Juro por Deus, né? Mesmo sendo do segmento, eu não pensei que tamanha barbaridade acontecesse. Estava lá aprovado 4 taxas, 4 valores, Nossa. que na verdade vai ser uma taxa só, né? 4 valores para 4 serviços. Né? Em momento nenhum foi explicitado o detalhamento disso. Eu queria que você falasse, né, pegasse esse meu case aí e falasse de outro, né, mas é um absurdo. Exatamente isso. O edital ele precisa ser muito bem fundamentado, as pautas precisam estar bem explícitas e é de fundamental importância, porque se está lá só discussão de orçamentos, ainda que fosse apresentação de orçamentos, que né? não constasse a palavra deliberação ou instituição de taxa extra, não deveria jamais instituir uma taxa extra, podendo essa Assembleia tornar-se nula. É um risco grande aí, né? A gente que é prestador, o Henrique trabalha com obra, né, Henrique? Já pensou? Tu tá lá na Assembleia e aí, às vezes, se depara com o edital na hora, né? Rapaz, como a gente já vem ao longo dos anos aí participando, né, de assembleias e sabe, tem que buscar quem trabalha com condomínio tem que conhecer um pouquinho de cada área. Então, a gente busca entender um pouquinho da área jurídica, de possíveis aprovações em assembleias. Então, quando tem um edital desse tipo, a gente acaba já ajudando quem está à frente, que na grande maioria das vezes o síndico ele não tem conhecimento
jurídico, conhecimento técnico do Vai que no está sendo calor da cobrado. emoção. No calor da emoção. É jogado lá para ser síndico, então a gente já falou, ó, tem que melhorar um pouco essa ata, senão a gente vai... Tem tudo gira para ser cancelada e ser impugnada. Tá? Então, assim, a gente entrando nesse ponto, aí onde a gente vem... Maria, explica melhor um pouco qual o significado. Eu virei síndico no condomínio, por exemplo, não sei nada, não sei para onde correr, não sei o que é assembleia. Qual é a diferença e o que significa, né, AGO de AGE? Então, vamos lá. Muito importante, Henrique, seu questionamento. AGO e AGE. As siglas significam Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, ela deve acontecer pelo menos uma vez no ano e em sua pauta deve constar a apresentação e prestação de contas, prestação e aprovação. Alguns não é só editais, né, Maria? Exatamente. Alguns editais a gente se depara em alguns condomínios, apresentação das contas. Prestação das contas. É de suma importância que na ata e no edital conste que aquelas contas foram aprovadas. Que ainda assim existem algumas assembleias onde os próprios condôminos e o Conselho Fiscal não aprovam as contas. Né? Então, é de suma importância que no edital seja bem embasado a apresentação ou prestação e aprovação das contas. E aí se refere ao exercício FINDA, ao exercício do ano passado, enfim. E é uma faca de dois gumes, porque você pega, por exemplo, um síndico que ele tem ali certeza de que aquelas contas não vão ser aprovadas. Né? Ele elaborando ali um edital, vamos dizer assim, né, que é passível de nulidade, Sim. Então ele pode se beneficiar disso. Ele pode chegar e dizer, olha, não foi eu que fiz o edital, né? Porque sim. Na justiça ele vai dizer, não foi eu. Ou eu desconhecia, eu desconhecia, tudo é culpa da administradora, né, Maria? Exatamente, não, foi a administradora, verdade. não sabia. E aí, tá aqui, ó, não falou que era para reprovar ou aprovar minhas contas. Isso. E ele pode se valer disso. Exatamente. Como também na Assembleia Geral Ordinária deve constar a previsão orçamentária e aprovação da mesma para aquele exercício e eleição, caso esteja na época da eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal. A AGE, por sua vez, é a Assembleia Geral Extraordinária e essa pode acontecer quantas vezes o condomínio necessite e vai tratar das pautas que não constam na pauta da AGO. Ou pautas que não foram deliberadas na AGO anterior, elas podem ser discutidas, analisadas e deliberadas nas AGEs. Prazo? Sim. Existe aí um prazo. As duas? Das duas. Geralmente consta na convenção condominial. Existe um prazo entre a publicação do edital e a data, efetivamente, que a Assembleia será realizada. Esse prazo também é de suma importância, ele deve ser obedecido, podendo também ser um fator que venha a tornar sem validade aquela Assembleia que não obedecer. Porém, também eu preciso acrescentar que existem situações emergenciais, algo que não estava previsto, uma tragédia, algo que aconteceu. Com essas chuvas agora, Exato. Né? Caiu lá um muro, tem que contratar aqui a estanque, é preciso... Aí caiu o muro, mas não feriu ninguém. Caiu o muro, aí precisa contratar de emergência, né? Porque o condomínio está lá sem muro, né? Pode fazer com 24 horas? Pode fazer de imediato, solta uma mensagem no WhatsApp, dá um grito, manda uma mensagem, pede para o porteiro interfonar, chama todo mundo lá embaixo e faz. Mas aí é um motivo diferente, né? É justificável. É justificável. É diferente de, eu quero fazer uma obra de embelezamento e aí eu tenho tempo suficiente para publicar o edital. Não é toque de caixa não, né? De jeito nenhum. Aí, tá vendo? Aí já a Assembleia das Coberturas já sofre, porque aí tem que seguir os prazos, né? Exato. Entendi. E quando não está descrito esse prazo na convenção, fica a critério do gestor. Mas sempre tem. Sempre tem, consta, né? Toda a convenção consta esse prazozinho aí. Exato. E pensando nisso, me diz quais são os pontos chaves de um edital de convocação. Né? O que é que tem, o que é que tem que ter contido nesse edital, como deve ser elaborado, para não haver dúvidas no momento da Assembleia. Isso. O edital, ele deve constar, principalmente lá no seu cabeçalho, a data, né, informando se vai ser uma AGO ou AGE, a data qual será realizada, o quórum necessário, que também é um assunto importante. Eu tenho uma dúvida, só para não perder, tem a ver com a sua pergunta. O síndico tem que assinar o edital? Sim. O que eu mais vejo é só o nome do síndico lá, né? Impresso, mas não geralmente, eles costumam, muitas vezes, publicar
hoje que a gente tem a ferramenta do Acesse Seu Condomínio, que veio facilitar muito a nossa vida, eu até vejo, e a gente também tem essa prática. Ferramenta já dispara? Já dispara por e-mail, já publica. Então, muitas vezes, o síndico, por estar distante, a gente publica sem assinatura, porém, para ir ao cartório tem que ir com a assinatura do síndico, senão a ata não é registrada. E aí, Henrique, constando, né, ela precisa informar se é a GO ou a GE, a data que será realizada e as pautas, né, que é de suma importância. E informar também para os condôminos, deixar claro para eles que é lícito que eles compareçam ou não, como também é lícito eles se fazerem representar através de procuração e que, caso eles não compareçam no momento solene, eles estão dando o seu de acordo com tudo que for deliberado naquela Assembleia. Maria, aquele síndico que chega com 30 procurações ainda, como é que está essa questão? Tem que tocar onde dói, né? Esse ponto aí, a gente que vai muito à Assembleia, nós prestadores de serviço, a gente vê muito isso. Exato. Principalmente aquele síndico que quer se reeleger e está ali meio que com oposição forte, né? Até frustra a expectativa de uma renovação de gestão, né? Exato. É complicado, Pedro, e aí a gente vai mais para a esfera jurídica, mas pela experiência que eu tenho, e eu também, quanto síndica, e oriento aos síndicos, que eles não levem procurações dando poderes a eles. Porque, como você acabou de falar, acaba frustrando quem está ali. Pô, se a pessoa do síndico está aqui, vai numa assembleia de eleição ou reeleição, o cara já vem munido de... Está se mantendo à custa de procurações. Exato, e já vem com uma determinada quantidade de procurações que você que está ali já viu que ele já vai conseguir deliberar as pautas de interesse dele, então não faz sentido que o restante das pessoas estejam ali. Mas tem que estar reconhecido firma dessas procurações ou a simples cartinha... Diz a regra que sim. Tem que estar, E né? aí as procurações, elas precisam também de ter uma atenção especial. Sábado passado eu participei de uma assembleia num condomínio em Paripueira e aí chegou um representante, um condômino com 9 procurações. E já chegou, já pegou a lista e já foi assinando. Pelas pessoas, já foi assinando. Já foi assinando lá a lista de presença. Quando a gente foi analisar, eu falei, não, me passa aqui as procurações. Não, mas ele só queria mostrar. Não, as procurações elas precisam ficar retidas com a gente. Olha, importante isso. Eu não Exato. sabia, Maria. Tem que Porque ficar retido. tem que levar para o cartório, precisa levar para o cartório. Olha, é importante. Para validar o voto. Para validar aquela... Eu conheço casos, né, de síndicos que guardam essas procurações e Pois usam é. em N assembleias. Mas os cartórios, principalmente os daqui, eles são bem criteriosos Que bom, quanto a isso. importante, então. E aí, quando eu fui analisar, tinha procuração que era para 2022, tinha procuração que era específica para uma assembleia que ocorreu em janeiro de 2023, como também tinha procuração dando poderes ao ano 2023 todo. Então, eu tive que excluir aquelas Tá vendo? e tornei sem efeito, né, tanto a assinatura como a deliberação do voto dele naquelas pautas. Perfeito. Importantíssimo. Pode até um inadimplente no meio dessas procurações aí. Exatamente. O inadimplente, por sua vez, ele pode assinar a lista de presença, ele pode participar e ele pode também expor suas ideias e suas sugestões. Ele só não vai poder votar nas pautas. Se ele votar. Ele não deve votar. Mas votou. Geralmente, Não, ele tem que falar, votou. Ele hoje, acabou, Pedro, votou. com a ferramenta do Acesse, e aí onde eu sempre falo do Acesse, porque ele facilitou demais, é uma ferramenta que facilita demais o nosso dia a dia. Então, quando a gente vai emitir a lista de presença, a gente já tem uma opção lá. Então, a gente só emite a lista dos adimplentes para a lista de votação. Então, quando você vem votar na pauta, meu nome não está ali na lista. Senhor, chama assim no cantinho, Vejo né? muito administrador que não tem esse cuidado, imprime a lista toda. Completa. Aquilo dali está passivo de erro. A lista completa a gente leva para computar a presença, mas para as deliberações, a gente leva à parte a lista dos adimplentes. E é de suma importância essa conferência, né, dos adimplentes, Sim. porque a qualquer momento, se um inadimplente votar e fizer a diferença, pode ser que essa assembleia seja impugnada, né? Exatamente. E E aí o pode problema também é maior. Ele pode prejudicar. constar em ata, o inadimplente, ó, o seu fulano
Ele não votou, mas observação, seu fulano observou isso, isso e aquilo. Sim, sim, porque ele assina como na lista de presença e ele tem poder de voz. Ele só não vai ter poder de voto. Isso é justamente o nosso próximo ponto, é sobre a ata, né? Como tá. é que a gente deve elaborar, como é que deve ser essa divulgação, quais informações, se é um resumo, se é o máximo possível de informações que foi deliberado na Assembleia, para quê? Para que tenha uma consulta, como é que fica melhor isso aí? Pode ter na ata palavrão, né? Porque, olha, ele me chamou daquilo, eles ligam para a administradora, a depender... Né? Olha, falo, me ameaçou, disse que ia bater em mim. E não consta, né? Eles perturbam para ir com essas coisas. Então, na ata a gente costuma fazer constar a forma de que os condôminos foram convocados, e eu acho isso assim de suma importância, né? Porque se algum condômino conseguir provar lá na frente que ele não foi convocado, ele consegue sim impugnar aquele momento solene. Como seria um exemplo, o começo dessa ata? Então, todos os condôminos foram convocados devidamente através de edital publicado no Acesse Seu Condomínio, enviado por e-mail, publicado nos elevadores, pelo WhatsApp no grupo dos moradores, e há muitos condomínios ainda entregue de forma física. E a gente tem o protocolo com a assinatura deles de que eles receberam. Interessante constar na ata. A gente faz constar. É muito interessante. As pautas também, né, e tudo que foi discutido, e eu sempre prezo lá com a equipe, às vezes eu falo assim, gente, se passar uma mosca, vocês coloquem que passou uma mosca. Exatamente esse comentário que você fez aí, Pedro, de um condômino depois não querer requerer algo e dizer, não, fulano me distratou e não consta em ata. Porém, importante ressalvar que sem ser prolixo, né? Porque senão a ata vai ter o quê? 10, 12 páginas e ninguém vai ter paciência de ler. Então, que seja sucinta, mas que conste, sim, tudo que foi abordado naquela Assembleia. É melhor ter a mais do que ter a menos, né? Com certeza. Outra coisa importante, o síndico, geralmente, e isso consta também nas convenções, ele tem até 8 dias para comunicar, né, tornar público, digamos assim, tudo que foi deliberado nas assembleias. Exatamente para que aqueles que não puderam estar presentes, que eles tenham conhecimento do conteúdo do que aconteceu naquela assembleia. Então, é o tempo hábil que o síndico tem para elaborar, aprovar a ata e, até se der tempo, o indicado é que a ata seja registrada nesse tempo e que seja divulgada e que todos tenham acesso a ela. Hoje, com a ferramenta, a gente publica, a gente também envia a ata por e-mail. Acontece muito do síndico querer fazer esses editais e já mandar, olha, eu quero assim. Sim. E aí? Fazer por si só eles não fazem. Às vezes, eles falam a pauta que eles querem até por áudio, e aí fica meio complicado. E qual é a prática que nós temos lá? Manda para mim, e aí a gente acaba fazendo uma entrevista. Né? Eu prefiro fazer esse momento. Para entender o que é que ele quer. É, exatamente isso. Ô, Pedro, essa pauta que você me mandou, qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar com essa pauta? Ah, Maria, eu estou aqui com um orçamento para reformar a recepção. Tá, Pedro, você vai apresentar os orçamentos ou você também já quer deliberar uma taxa extra? Então vamos fazer assim. Apresentação do projeto e do orçamento para a reforma da recepção. Ponto. Segunda pauta, deliberação de taxa extra para execução do orçamento que foi aprovado, digamos assim. E aí fica tudo muito claro, porque se você coloca só, eu vou apresentar o orçamento, e não coloca que você quer deliberar a taxa extra, você não vai poder. E isso acontece muito, muito mesmo. Chega na hora da assembleia, muitas vezes um condômino aborda um assunto, não está na pauta do edital, mas eu posso colocar em outros assuntos? Pode, você pode colocar em outros assuntos. Mas eu já posso deliberar? Não. Você vai colocar em outros assuntos e vai discutir. E, no máximo, a gente vai colocar que, numa próxima assembleia, este assunto será uma das pautas. Perfeito, perfeito. Aqui eu estou aqui escutando, já anotando. Porque, olha, hoje, quanto mais informação... É muita coisa, gente, é muita coisa. Eu acho que é como a gente vem falando, a importância do G12, né, com empresas multidisciplinares,
onde a gente consegue aprender e trazer conhecimento para a nossa empresa, né? Então, quando a gente está falando sobre engenharia, tenho certeza que a MJ Carvalho leva bastante informação para lá. Quando você fala de seguro, Sim. a Estanque aprende. Então, acho que esse conglomerado de empresas idôneas, né? Profissionais competentes que o G12 formou, né? Que agora tem a 13ª empresa, que é justamente a Segurama, faz com que os profissionais e o mercado alagoano, tá, aprenda mais e mais. Então, isso é de suma importância. Vamos lá, Maria. Vamos falar um pouquinho de obra, né? Puxar um pouquinho o lado da Estanque. Como é que uma administradora, para auxiliar o síndico, tá, nos seus condomínios, deve se comportar em relação à tomada de orçamentos, documentação da empresa, né, funcionários? Como é que eu vejo que a MJ ela tem esse cuidado gigantesco, Sim, nas suas obras, sempre. porque algumas a gente participa, vê outros prestadores também Sim. Nos seus condomínios, e a gente vê isso com muito carinho, porque a administradora está fazendo o papel dela. No caso, a MJ Carvalho, no papel da Maria, faz muito bem, recolher toda essa documentação. Explica melhor um pouquinho como é que você trata as obras nos condomínios para auxiliar os seus síndicos. Então, você tocou num assunto aí que muito importante e delicado, né? Não só obra, mas toda e qualquer empresa que a gente vai contratar, a gente precisa de analisar a documentação e não só os orçamentos. A gente teve, inclusive, um orçamento da Estanque, que foi o valor mais elevado, mas foi o aprovado. E eu não esqueço nunca... E cumpriu os requisitos. Exatamente. Os funcionários são registrados, a gente sabe que isso tem um custo, e eu lembro que, na época, eu estava ministrando essa assembleia e havia uma diferença entre os outros orçamentos e o orçamento da Estanque. E aí eu falei assim, gente, o valor tal, dividido pela quantidade de apartamentos, vale a pena a gente correr o risco com uma outra empresa? Eu me recordo, Henrique, que era do laudo de inspeção predial. E eu me recordo ainda, a diferença era R$1.000 para dividir para 25 unidades. E aí eu fiz a continha rápida. Gente, vale a pena para vocês. Tem uma empresa aqui que, se tiver uma infiltração, vai ter um quebra-quebra danado aqui no prédio, enquanto, por conta de R$1.000 de diferença, tem uma empresa que tem equipamentos que não vai precisar quebrar. Aí foi unânime, né? Então, assim, nem sempre o menor orçamento é aquele que vai ser aprovado. E a gente precisa de ter o conhecimento para a gente saber argumentar. Perfeito. A gente presencia cada coisa. Exato. Esse conceito que a Maria falou agora em relação a avaliar as empresas e o que cada um tem a entregar é de suma importância para todo o segmento. Para todos. A mesma coisa eu falo para a administradora. Quando a administradora está entregando, o condomínio está solicitando propostas, é de suma importância o síndico analisar o que cada um está entregando. Tipo, o que é que a Maria... Por que a Maria está com X, fulano está com Y e outro com Z? Diferença de valores entre as três. Mas o que é que cada um entrega? Histórico, know-how, estrutura... Será que o mais barato vai me atender? Quadro de funcionários. O problema é esse. Será que o mais barato vai me atender? Exato. Tipo, porque não adianta eu contratar o mais barato e eu vou ficar com o mesmo problema. Você trabalha muito com fachada. Muito com fachada, né? Eu sei que é a especialidade sua. Imagina... Né? Às vezes você deve perder algum orçamento por questão de preço, mas imagina, a 40, 60 metros de altura, numa cadeirinha daquela, uma empresa que nunca realizou aquele tipo de serviço, na qual o funcionário consta que é funcionário, mas nem registrado está, que não tem nenhum seguro de vida. Olha a implicação que vai trazer para o condomínio. O síndico pensa assim, economizei R$100.000. 100 mil? Caso a gente venha ter um óbito, eu sou corretor de seguros e eu vejo isso acontecer, esse prejuízo é na casa de 1 milhão. Pois é. E aí o barato realmente sai 10 vezes mais caro. E mesmo que tenha seguro, o seguro não vai cobrir. Não vai cobrir tudo. Né? Então, o condomínio ele é o quê? Corresponsável. Exatamente. E o síndico é quem faz essa filtragem. Né? Nem tudo é administradora. O síndico é ele quem faz isso. Exatamente. Ele traz para os condomínios, olha, eu achei esses orçamentos, esses prestadores de serviço. Então, tem uma confiança muito grande dos condôminos no síndico. Com certeza. Não, e é o que eu vejo, tipo assim, é o que eu sempre recomendo e eu vejo muito, como a gente conversa Tocou até o alerta aqui. O assunto foi tão polêmico. Não, apitou na hora. O alerta disparou. Quando eu vejo assim, como a gente conversa bastante entre nós, G12, a gente vê bastante, tipo, os critérios que cada um tem. Então, por exemplo, eu vejo muita Maria dizer como administradora
de convidar o cliente para ir na sua empresa. Exato. Essa da entrevista eu amei, viu? Ela abra... Tá certo. Tem que Você ser. tem que entrar na cabeça do cliente, Exato. entender o que ele está precisando. Né? E muitas vezes ele muda. Ontem mesmo a síndica falou para mim, ela me chama até de Mel, um apelido carinhoso. Ela, Mel, vamos chamar a Maria de você Mel agora. sabe mais do que eu, Mel. Você lembra mais dos detalhes do que eu. Eu falei, minha querida síndica, é porque ano passado, você fez 3 assembleias querendo chegar deliberar um determinado É o mesmo assunto? e você não conseguiu, porque eu te alertava e você permanecia. Ah, Mel, tá bom, então. Então, me diga aí como é que eu devo fazer. Tá, vou elaborar aqui e te mando, agora você aprova, por favor, antes de publicar. Assim, a Maria, já que a gente já conversou várias vezes, tá, sobre assuntos diversos, e um deles é o custo, né? Sua planilha de custo. Exato. Então, quando uma administradora, como a MJ Carvalho, eu sei que ela faz isso, ela abre a sua planilha e prova para o síndico assim. E abro mesmo. Eu estou com orçamento de, chutando valores, 15 mil, 17 mil, 20 mil. O de 15 mil não fecha. Agora não fecha por quê? Ela aprova. Exato. Então eu falei para ela, eu já tive algumas apresentações em condomínios que ela estava, eu falei, pô, realmente, a conta não fecha. Então o síndico, ele tem que saber fazer isso. Não só para a administradora, mas toda a prestação de serviço. Todo o serviço que ele for contratar. Ele tem que saber, tipo assim, olha só, peraí, como é que um está cobrando 10 mil e outro 50? Tem alguma coisa aí no meio diferente? Tem que você dar, tem que avaliar. dar um estalo. Tem alguma coisa errada. Exato, né? exato. Mas, assim, mas ainda tem síndicos com, eu vou dizer, leigos, que buscam sempre o mais barato e quebram a cara na grande maioria das vezes. Sabe um erro comum que acontece muito? Por exemplo, você, engenheiro, referência, né? Maria, referência na área dela, né? Administrador, eu, referência na área de seguro. Sim. Mas o síndico, ele quer apresentar o teu projeto, o teu serviço e o meu serviço. Está errado. Sim, sim. Ele pega ali os 3 orçamentos, né? Geralmente de praxe, e ele quer apresentar um projeto de uma obra sua. Está errado. Tem que chamar o prestador de serviço, a empresa, para ela fazer a apresentação daquilo na qual ela é especialista. Exato. E o síndico, ele, não, deixa que eu apresento. Acontece isso, não acontece? Acontece. Como é que ele vai fazer da fachada falar de um projeto, de uma obra dessa? Se ele não tem conhecimento. É o que eu sempre Exato. falo. No momento que a falta do conhecimento técnico acaba para o síndico, no momento que uma administradora abre sua planilha, uma construtora mostra os detalhes da obra, e mesmo assim, os moradores, numa assembleia, por exemplo, decidem pela outra opção. Então, tipo, o síndico é de suma importância que ele chame as empresas, no meu ponto de vista, para a assembleia, para que cada um mostre o seu produto, apresente o seu produto. Que a partir daí, quem tem o melhor produto e apresenta, no caso da administradora, como a MJ Carvalho, o custo é esse. Não tem matemática exata. Exato, os números não mentem, contabilidade, administração, engenharia, ela é exata. Tem que comparar laranja com laranja, batata com batata, maçã com maçã. Faculdade, não de pode exatas. misturar. Engenharia, contabilidade, porque envolve números, não tem mistério, é 1 mais 1. Vai dar 2. 1 mais 1 não vai chegar a 3 nunca, ou 1,5. Rapaz, tem gente que faz dar 3. Faz sim. Tem gente que faz dá 9 sim. pingo d'água, que eu faz faço sim. aí, viu? Faz sim. 1 mais 1 dá 3. Artista. Esse é a palavra-chave, é o sinônimo. Eu não sei a quantidade de artistas que tem ainda em Maceió, que ainda consegue É no Brasil, né? ludibriar infelizmente. os síndicos, alguns síndicos, porque hoje, na verdade, o G12 ele veio para mostrar ao síndico leigo, tá? Que eu falo que o leigo ele tem sua profissão, mas na parte de sindicância ele não tem experiência. Então o G12 ele veio no momento de ontem, a palestra da Maria como a parte da administração de condomínios, para mostrar exatamente... Abrir a caixa preta, exato, né? Abrir a caixa preta. Então o Abrir a G12 caixa ele, preta. primeiro, não gera custo para nenhum, não é gratuito. Não tem fins lucrativos. É uma área que é um grupo de empresas que não apresenta a sua empresa, Sim. apresenta o serviço, a importância daquele serviço, qual a importância da administração de condomínios, como foi ontem que a MJ apresentou, qual a importância do seguro predial, independente se vai ser Segurama ou outro. Então, a importância desses eventos no segmento é de suma importância, porque você consegue dizer, eita, agora eu sei o que cobrar. Sim, sim. Se a gente quer contratantes melhores, a gente tem que despender tempo para capacitar esse contratante. Exato. Então, se a gente quer contratos no futuro embasados, melhores,
a gente tem que capacitar esse contratante. Exatamente. Né? Então, eu acho que o intuito do G12 é isso, é capacitar o mercado, não para ele me contratar ou contratar o Henrique ou a Maria, não, é para contratar melhor. Né? Para ter um critério melhor no momento da contratação. Exato, né? Nivelar o mercado por alto. Então, e uma coisa assim, que me deixa feliz, né, nesses nossos encontros mensais, nas nossas palestras, é que eu sempre estou ouvindo de um síndico ou de outro. Adorei, estou saindo daqui enriquecido de conhecimento e não perderei mais nenhum evento desse. Ontem eu nós escutei tivemos, isso ontem. Eu também ouvi, eu sempre ouço, mas ontem uma subsíndica que esteve, ela falou: Maria, eu não imaginei que fosse tão enriquecedor. E de hoje por diante, se você me permitir, eu não perderei mais essas palestras, porque eu estou saindo daqui acrescida de conhecimento. Isso é muito gratificante para a gente, né? Tem gente que já está na terceira, quarta reunião seguida, exato, né? Temas diferentes, né? Exato. Mas que quer estar participando. Coincidência, hoje mesmo, 2 pessoas. Henrique, como é que eu faço a inscrição do próximo? Para o próximo. Calma. Tem uma lista, a gente convida, mas no momento certo, sempre na última terça-feira do mês. Tem problema não, a gente aluga um ginásio aí. Vai estar lá. Trapichão Maria, qualquer dia desse. Deixa aí um recado final do que é uma contratação de uma administradora competente, do que o profissional tem que buscar lá na administradora, o que o síndico tem que entender para não errar na contratação. Esse, eu acho que é o final. O que é que eu, como síndico, se eu fosse, eu não vou ser nunca. Não, Deus me livre. É bom, é tranquilo. Na próxima vida, eu, como síndico, tenho que perguntar a um administrador e conhecer a administradora para eu não errar. Então, Henrique, para a gente finalizar esse assunto, né, voltado para a questão da administração de condomínios, vocês abordaram aqui um tema muito importante, planilha de custos. Né? Quando a gente vai comparar, e a gente sabe que, na maioria das vezes, a turma, em geral, busca valores, a gente preza pela qualidade do serviço. E toda qualidade tem uma estrutura, e toda estrutura tem um custo. E a gente sabe, a gente que lida com serviços, que o maior custo é o de pessoal. E por isso que eu não tenho pudor nenhum em abrir a planilha para qualquer síndico que seja, até para qualquer condômino. Né? Então, respondendo a sua pergunta, qualidade do serviço, entrega e analisar os custos. Porque não adianta a gente já deixou de captar um cliente por questão de valores, como também lá atrás a gente já baixou muito o valor para a gente não deixar de fechar o contrato com o cliente, coisa que hoje a gente não pratica mais, porque ao longo do tempo a gente viu que no negócio a gente só toma prejuízo. E a gente que trabalha certinho, com os colaboradores registrados, obedecendo a todas as exigências trabalhistas, né, todas as convenções, as cláusulas das convenções, a gente sabe que não é fácil. Muito amor. Tem né? que ter muito e amor, é melhor né? pagar um pouco mais agora do que lá na frente pagar novamente quando o cara é desligado da empresa e recorre à Justiça do Trabalho. Olha, tem que ter essa paciência da Maria. Você vê que ela emana uma calma. Eu já estou mais calmo. Eu cheguei aqui nervoso. É desde 2008, gente. Não, eu sou paciente. Você tem que trabalhar do lado de Maria pelo menos um mês. Assim, não é energia boa, Maria? É demais. Muito bom. Mas meu amigo Pedro, o que é que você tem a perguntar para a nossa profissional de altíssima qualidade, Maria José da MJ Carvalho? Eu queria saber dela, né? Essa questão que está muito em voga. Eu sei que não tem tanto a ver com o tema, mas eu acho importantíssimo sempre tocar nesse assunto. Essa questão, né, hoje do síndico orgânico, condômino, né, o morador, e o síndico profissional, que na minha opinião o síndico profissional ele não precisa ser externo. Pode ser um morador profissionalizado, sim, né? O que você acha sobre isso, Maria? Você, na visão sua, né, de administradora. Sim. E de síndica também. E de síndico, tu ainda é síndica, Maria? Né? Também. Não acredito. Tem não. que ser. E também já atuei como síndica profissional, já. Então, o síndico orgânico, o síndico profissional, como você acabou de falar, que pode sim ser um morador, mas que seja capacitado. Exato, né? Ninguém está dizendo que não pode ser um condômino, né? Que vai em busca de conhecimento. Mas, na verdade, o que a gente vê, e aí a gente também tem em nossa carteira de clientes, né, condomínios nesse perfil,
que ninguém quer se comprometer, gente, porque a responsabilidade é muito Na grande. hora de assinar lá, né? É o seu CPFzinho que lá na consta Receita lá na só Receita tem um Federal. CPF, não tem o CPF dos conselheiros. Não. O subsíndico também não está listado lá na de Receita. forma alguma, só é cabe... importante eles saberem disso. Exatamente, mas eu sempre coloco isso em pauta com eles. E aí, com o passar do tempo, a gente vê que hoje tornou-se uma profissão, né? Síndico Hoje profissional. É uma realidade. E é uma demanda que ela vem crescente no mercado e que a gente vê também que eles vêm se especializando cada vez mais. Isso é muito bom. Não só os síndicos profissionais, digamos assim, como aqueles que também são moradores, né? A gente percebe isso no público que frequenta as nossas palestras mensais. Perfeito. Eu acho assim que é demais. O profissional de síndico ou síndico orgânico, o profissional que consegue administrar mais de um prédio, o cara é um herói. E 10, 11, meu herói. 20. Quase 30. É meu herói. Porque eu não sei como é que o telefone... Não para. Tem que participar dos Avengers. É, assim, são profissionais com um poder de concentração. Autocontrole, concentração. De autocontrole, conseguir trabalhar com pessoas, centenas de pessoas com cabeças diferentes. De perfis diferentes, temperamentos diferentes. A gente sabe como é que é isso. Olha, administrar uma empresa é uma coisa, agora condomínio é outra. Totalmente diferente. Eu fui síndico, não serei mais, mas passei por isso. Gente, vocês falando assim... 2015, 2016, 2017. Implantação de condomínio, quase 200 unidades. E quando eu fui cheio de soberba. Eu digo, não, eu sou gestor de uma empresa que tem quase 200 funcionários, vai ser tranquilo. Tá. Só tinha 10 no condomínio, né? Eu me lembro que com menos de 3 meses, aí se reuniu os 3 da limpeza e fizeram greve, né? Eu digo, pronto, acabou. Como é que vai ficar, né? Então, você se depara com situações que é outra mecânica. Aquilo dali é como se fosse um hotel, vamos dizer assim. Porque todo condomínio ali, ele vai cobrar a limpeza, ele vai cobrar a portaria funcionar, as encomendas chegarem, obras. Gente, condomínio novo, 200 unidades, no mínimo aí, você tem 50 obras. No mínimo. É loucura isso. É loucura. E assim, a administradora, aqui em Maceió, eu já fui a alguns eventos, já conheci em outras cidades. Eu vejo que a Alagoas, principalmente Maceió, ela é única no Brasil, né? A Maria, ela totalmente tem uma diferente. que... O sistema daqui. Sim, verdade. Na verdade, a Maria, ela é multifuncional, multidisciplinar. Ela tem que conhecer o que faz e profissionais, porque a administradora, como a MJ, como o sistema de Alagoas, que a MJ faz parte, ela engloba tudo. É um Exato. sistema operacional. O público daqui, ele é mais exigente. Então, assim, muito mais exigente. São muitas atividades, diferentemente se você for em Aracaju, for em Recife. Então, assim, Exato. Isso faz com que a proprietária, né, no caso a Maria, da MJ, ela tenha 1000 vezes mais trabalho, seja 1000 vezes mais competente. Um envolvimento mais intenso, né? Então, por isso que eu estou falando, a responsabilidade de uma profissional como a Maria José é gigantesca. Então, assim, a competência dela é de um nível tão alto que isso, ainda bem que ela é minha amiga. Porque eu levo ela para tirar minhas dúvidas, porque ela sabe demais. Falando sobre a administração de condomínios, falando sobre gestão. É muito sobre complexo. É a segurança, é o controle da portaria, é a hidráulica, é a elétrica, é a parte de gestão administrativa, financeira. É muito complexo. É muita coisa, muita informação. Alagoas é um case, viu? Sim. Olha, eu conheço Pernambuco, conheço Bahia, conheço São Paulo, mas não, aqui é diferente. É totalmente diferente. Bom, é isso aí. Então, meu amigo Pedro, algo a mais a sugar da nossa competentíssima... Hoje a gente sugou dela. Sugou. Hoje ela veio que foi... com surpresa. Hoje pegamos ela aqui, bom, Maria José, pergunta aqui e sugamos. Maria José da MJ Carvalho, mais algum comentário para finalizar? Não, agradecer a vocês, né? Agradecer a parceria, agradecer a todos os nossos componentes do G12 e todos os nossos companheiros, e dizer que é uma satisfação a MJ fazer parte desse grupo tão seleto, né, de empresas e profissionais tão envolvidos de forma positiva com o nicho condominial, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonada
Eu sou apaixonada por condomínios. Eu faço porque eu faço com garra mesmo, com vontade. Acho pouco ainda é síndica, E ainda né? sou síndica, estou como síndica. E uma coisa assim que para mim é muito importante, a gente falando aqui dos perfis de clientes, de condôminos, de parceiros, de prestadores de serviço, a gente tem uma coisa muito importante por trás, que é o suporte da nossa família. Né? E que se a gente não tem uma família assim que realmente entenda esse momento nosso, fica complicado, Perfeito. porque como o Henrique acabou de falar, o nosso celular ele não para. Né? Algumas pessoas até já chegaram para mim, você tem que ter 2 telefones, um para uso profissional e outro para uso pessoal. Gente, eu não tenho estrutura psicológica e emocional para ter 2 aparelhos. Porque até uma vez conversando com o Henrique, né, e a gente comentou, quando o cliente liga, ele quer falar com a Maria. Exato. Por mais que a Maria tenha uma estrutura, tenha um escritório, hoje no escritório nós somos 10. E no quadro total da MJ, nós temos, acho que hoje, em torno de 75 colaboradores. Mas quando o cliente liga, se ele quer falar com o supervisor, ele liga no contato do supervisor. Se ele quer falar com o escritório, ele liga nos contatos do escritório. Mas quando ele liga para Maria, é porque ele quer ouvir a voz de Maria. Né? E se a gente não tem na nossa família lá, se o pessoal não entende isso, fica meio complicado. Porque às vezes é final de semana, às vezes não sempre. É final de semana, Maria. É à noite. Tá na madrugada. praia, e aí ligam, você está ali. Tem que estar ali disponível. atender. E Natal eu, não, assim, né? Bom. Também já. Imagina. Gente, então é isso. É agradecer a vocês, né? E dizer que é uma satisfação estar aqui e fazer parte do G12. Perfeito. Então, Pedro, algo Eu me sinto a declarar? honrado aqui, lisonjeado, né? Chame 10 vezes, 20 vezes, estamos aqui. Ó. É pouco tempo, viu? Tem que aumentar, dobrar. A gente começa a falar de condomínio. Quem ama o que faz e quem ama o segmento... Se envolve. Fala 3 horas seguidas sem problema. Fala sim, tranquilamente. Bom, então, eu vou sorrir, não. Vamos lá. Bom, em nome do G12, Maria José, representante da MJ Carvalho, tá, referência no segmento aí, uma das componentes do G12. Agradeço, tá, a participação, as informações aí riquíssimas, tá, colocadas aqui na mesa de forma muito simples, muito aberta, muito transparente. Tá. Agradeço aí a presença do senhor Pedro, da Segurama, referência aí na parte de seguros condominiais, prediais, de forma correta, né? Às vezes o pessoal quer vender a qualquer custo, então eu vejo muitas palestras, muitas informações que ele posta nos grupos que são de altíssima relevância para uma contratação ideal e correta. Então vamos que vamos, o G12 está aí no final do mês, na terça-feira, última terça-feira do mês. Dia 25. Dia 25, mais um evento com top. informações riquíssimas, onde os convidados vão poder sugar o máximo de informação do G12, o qual está aqui, iniciou esse projeto aqui em Maceió no início do ano e com certeza será longínquo. E vamos que vamos para os melhores do ano, né? Eita. Oh. E não vamos nem entrar nesse Nossa, assunto, né? é. Mas dia 3 Como é que de você faz? agosto... Surpresas, Você entra no surpresas assunto e não virão. vai Vamos, é só a falar. palhinha, melhores do ano, tá? É um evento que está sendo Inédito. inédito em Alagoas. Inédito em Alagoas. Um evento que está sendo tratado com muito carinho pela comissão, tá? Que a gente vê de longe, só Não escuta. pode falar nada, não. Não, pode não. Pode Eu não sei. Depois a gente come a bronca aí. Mas Não vamos que vamos, tá? O local, não pode falar nada. Pode, mas vamos que vamos. Na próxima, Mas fala. vamos falar vai ter um evento só sobre o Melhores do Ano. Sim. E vai ter um podcast só sobre o Melhores do Ano, mas eu tenho certeza que vai ser um evento que vai enriquecer o mercado, tá? O público que vai participar. Divisor de águas. É um divisor Sim. de águas, é exatamente para que as empresas do segmento hoje saibam e sejam reconhecidas, né? E as que não participaram ou não foram reconhecidas como os primeiros colocados, busquem aprender mais, busquem evoluir. Sim, E o sim. que eu falo sempre, que a vida ela o conhecimento é uma ladeira eterna, é um foguete, não tem ré. Se você para de estudar, se você para de tentar evoluir, essa curva começa a estabilizar e começa a descer. Então, o futuro de qualquer profissional de excelência, eu chamo que um profissional que vão querer e vão conseguir atingir o sucesso, é evolução contínua. Que seja um divisor de águas para esses profissionais, a todos os que foram contemplados, os que não foram. Exato. Sim, sim. E que as velhas práticas, né, que mudem, que se extinguam,
né? E que a gente evolui aí, como falou. E vamos que vamos de forma honesta, principalmente transparente. Com certeza. Trabalhando dia a dia, pedindo a Deus saúde para todos nós. Amém. E vamos que vamos. Obrigado, Vamos Maria, sim. mais uma Obrigada vez. Tchau, a tchau. vocês. G12. Até mais.